A venda de álcool combustível nos postos em todo o país vem caindo nos últimos anos em decorrência da falta de competitividade frente à gasolina. 41 unidades de produção de etanol deixaram de funcionar desde 2008 e a crise no setor fechou 45 mil postos de trabalho. Recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória editada pelo governo para socorrer os produtores de cana-de-açúcar e de etanol com linhas de crédito com juros reduzidos e isenções fiscais. Mas será que esses benefícios serão suficientes para ajudar o setor a se recuperar? Para tentar responder a essa pergunta, o Brasil em Debate convidou os deputados Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, e João Maia, do PL do Rio Grande do Norte, para participar deste programa. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputados, obrigada pela presença dos senhores aqui. Eu gostaria de começar perguntando ao deputado Arnaldo Jardim o que levou o setor a esta crise tão grande. Primeiro, fazer o contexto, Fabiana, muito rápido, mas é importante. Nós estamos falando do etanol, o combustível verde e amarelo. Uma coisa que o Brasil anunciou ao mundo como seu grande diferencial. E o Brasil, que começou a produzir o etanol da cana, viu de repente os Estados Unidos começarem a produzir etanol também. E nós, em 2020... Pressionado pela circunstância em que nós todos temos que mudar o nosso padrão de consumo. Os combustíveis fósseis causam todo o efeito estufa, mudanças climáticas. Nós estamos falando de novos paradigmas, novas referências para o novo mundo. O Brasil, que começa a produção do etanol, vê de repente os Estados Unidos produzirem o etanol à base de milho, que é ambientalmente muito mais complicado, muito mais caro, e a surpresa, hoje os Estados Unidos produzem mais etanol do que o Brasil produz. Nós estacionamos praticamente a nossa produção nos últimos 4 anos. E no momento que a cada ano, bem sabe disso o deputado João Maia, e o nosso presidente Lula foi então ao mundo dizer que o Brasil tinha esse combustível maravilhoso, chamou os nossos produtores de etanol de heróis nacionais e anunciou que nós poderíamos ganhar o mundo com isso. E podemos, ainda podemos. Mas o que aconteceu desde então? Tá certo? Nossa produção praticamente estagnou. E a cada ano entram no mercado 3 milhões a 4 milhões de veículos novos, consumindo mais combustível. O etanol parado, o consumo aumenta, a participação relativa do etanol diminuiu muito. E a nossa produção, inclusive de gasolina, não aumentou. Aumentou residualmente. Nós estamos crescendo muito pouco a nossa produção de gasolina no país e a própria extração de petróleo está indo muito devagar. O que acontece? Nesse ano, nós já temos na nossa conta combustível um déficit de 16 bilhões. Nós estamos importando, inclusive colocando a situação da Petrobras numa situação muito grave, porque a Petrobras está tendo que arcar com esse custo adicional e fazendo um problema hoje muito grave de caixa. Voltando no nosso etanol, nós precisamos aumentar a produção. Para aumentar a produção, nós precisamos de políticas públicas adequadas. Você começou anunciando que a Câmara aprovou recentemente medidas. É verdade. Nós aprovamos a isenção do PIS/COFINS. Estava na medida provisória 613. Foi importante. Isso dá um ganho no nosso etanol de cerca de 12 centavos, porque hoje a situação está assim. Está caro para o consumidor e está muito barato para o plantador e para o fornecedor. O preço com que eles são remunerados hoje não fecha a conta. Bem sabe disso o João Maia, que é economista, é estudioso dessa questão e vem do Rio Grande do Norte, que é um dos berços mais importantes que nós temos da nossa produção de açúcar, álcool, da produção canavieira. Nós estamos numa empreitada para buscarmos aumentar políticas públicas, leia-se, usar a CID como uma contribuição que efetivamente tem a sua finalidade. Hoje, a CID que incide sobre o etanol é superior à CID que incide sobre a gasolina, porque o governo retirou a CID para manter o preço da gasolina. Então, são distorções como essa num processo de recuperação do nosso etanol. Deputado João Maia, como está a situação no Rio Grande do Norte? Olha, a questão do etanol, eu também queria fazer uma consideração. No Brasil, a gente precisa ter política de Estado. Se a gente quiser ter o combustível etanol, então tem que sair governo, entrar governo
e de ser uma política só. A gente não pode tratar esses assuntos tão importantes como a matriz energética como se fosse moda. Tem a moda verão, outono, inverno. Então, é uma questão mais cultural mesmo, não é a questão do governo Dilma, não é a questão do governo Fernando Henrique. Na verdade, se você pensar há 3 anos, a gente só falava de biocombustível e de etanol. Sumiu da pauta. E o etanol também. Porque eu sempre digo, o produtor, ele quer vender e receber, é isso que ele quer. E se ele não tiver lucro, ele não investe, ele não se moderniza. Não adianta fazer demagogia em cima de quem produz. Então, o que é que está acontecendo com o etanol? É isso mesmo. Eu consultei várias pessoas antes de vir aqui. Inclusive, você disse aqui, em off para a gente, ninguém mais abastece com álcool, porque não é mais competitivo. E essa questão do Brasil, se a gente deixar, Arnaldo, os Estados Unidos daqui a pouco dá um banho na gente. A gente tem a produção de etanol mais competitiva do mundo. Ninguém compete com nossa cana-de-açúcar. Mas se você faz uma política de botar um combustível, que é a gasolina, para competir, subsidiada pelo governo, para competir com etanol, você vai matar a produção de etanol. Então, eu penso que, para responder sua pergunta, a Câmara deu o primeiro passo, o Congresso está dando o primeiro passo, mas nós temos que ter uma política de Estado, não é uma política de governo. Dizer, olha, daqui a 10 anos, tá certo? Nossos carros vão ser movidos a etanol. Daqui a 10 anos. Então, vamos fazer uma política para isso. Não pode um dia uma coisa, outro dia outra coisa, e assim a gente não caminha. Então, o Rio Grande do Norte, ele nunca foi tão dependente de açúcar e álcool, não. Ele tem uma parcela importante, que inclusive foi desnacionalizada, tá? Tem o pessoal que produz, que comercializa. Eu digo assim, nunca foi tão dependente como Pernambuco, por exemplo. Pernambuco sempre teve uma matriz muito forte, né, de cana-de-açúcar. Mas a gente sente a crise. Os pequenos produtores de cana, eles estão morrendo. Por quê? Porque a pessoa que processa a cana deles não está comprando. Não está comprando por quê? Por uma razão muito simples. Eles não estão vendendo. Então, é isso que nós precisamos fazer. Eu acho que o grande debate, Arnaldo, e você, que é uma pessoa que pensa longe, que nós temos que fazer nessa casa, é assim, nós queremos essa matriz de energia limpa? Queremos. Em quantos anos? O que é que a gente precisa fazer a cada ano? Vou voltar a repetir, não pode ser moda. Sabe? Sai a moda verão, entra a moda inverno, uma hora é etanol, outra hora é gasolina, outra hora é combustível fóssil, outra hora nós vamos ligar as termoelétricas. Então, o Brasil, ele inibe o investidor. Porque quando você não sabe direito o que é que vai ser no próximo ano, como é que você vai investir? Sabe? Investimento é uma coisa que você vai colher em 5, 10, 8 anos. Então, o nosso problema do etanol é isso. Quer dizer, era a menina dos olhos do Brasil, biocombustível era a menina dos olhos do Brasil e de repente desaparece. Quer dizer, a gente começa, sei lá, para conter inflação ou qualquer coisa do gênero, a segurar o preço da gasolina. E aí você mata o etanol. Deputado Arnaldo Jardim, se falava que o Brasil iria triplicar a produção de etanol até 2020, né? E o senhor falou que estagnou, né? Parou. No momento só se fala em petróleo, se fala nos royalties, se fala no pré-sal, exatamente. Ao mesmo tempo, o Brasil reinseriu nos leilões de energia a produção das termoelétricas movidas a carvão também. O senhor acha que está havendo uma mudança na matriz energética, na discussão, no foco da matriz energética? Infelizmente, isso está acontecendo, Fabiana. E é preocupante, na opinião do senhor? E é muito preocupante. Está ocorrendo em 2 patamares, você mencionou muito adequadamente. Primeiro, do ponto de vista da produção da energia elétrica. Tá certo? Nós tratamos isso muito proximamente, eu e o deputado João Maia, da questão da matriz, né? A matriz energética nós temos hoje, no Brasil, ainda uma característica limpa, que ela vem a partir da hidroelétrica. Nós teríamos possibilidade de que isso fosse complementado com a utilização do gás. O deputado João Maia e eu integramos a comissão que instituiu a nova lei do gás aqui. Debatimos muito isso à época, a possibilidade de ampliar o uso do gás natural. E nós temos
uma referência, nós temos uma empresa de planejamento energético, a EPE, que ela delineou até uma matriz energética de futuro, dentro daquilo que pleiteou tão bem o deputado João Maia, que é ter um cenário. Só que o governo não se conduz por isso. Então, ao contrário do que preconizava, que era aprofundar algumas fontes, tá certo? Nós vimos recentemente todas as iniciativas matarem essas fontes. Então, vou mencionar PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, foram praticamente extintas, tá certo? Nós temos uma participação do setor canavieiro também na energia produzida a partir da biomassa, bagaço de cana. Só na nossa região ali, eu estou falando do Sudeste, e depois o João pode falar muito da questão do Nordeste, mas se você pegar São Paulo, Paraná e agora o que se faz no Mato Grosso, os dados são eloquentes, quer dizer, o bagaço da cana significaria a produção de uma Itaipu. E nós vimos agora, em todos os últimos 3 anos, nenhuma energia vinda da biomassa ganhar nenhum leilão. A novidade foi o último agora, tá certo? Em que nós tivemos pela primeira vez, depois de 3 anos, 5 projetos que foram vencedores no leilão organizado pela ANEEL. Então, houve, ao contrário daquilo que sinalizava, um processo de você sujar a matriz. E a mesma sujar a matriz aconteceu na matriz de combustíveis. Então, a participação relativa do etanol diminuiu, tá certo? E num momento extraordinário, porque nos Estados Unidos, eles estão reconhecendo que o etanol de milho é muito custoso. Os Estados Unidos retiraram barreiras à entrada do nosso etanol, então nós poderíamos estar, inclusive, com uma pauta muito positiva de exportação. Mas aconteceu o contrário. Na safra do ano passado, na entre-safra, nós importamos, Fabiano, muita gente não sabe disso. Além desse dado chocante que você mencionou, que não é muito conhecimento de vocês, amigos que estão nos acompanhando, 41 usinas foram fechadas, tem outras 20 em recuperação judicial, ou seja, com risco de fechar. Nós tivemos um processo que nós, no ano passado, importamos etanol dos Estados Unidos. Além da Para gasolina, consumir aqui, nós importamos etanol. ou seja, além de para importar poder continuar gasolina, a nisso. gente importou etanol também. Aí você vai dizer o seguinte, e agora o que vocês propõem? Estou dizendo vocês, porque o João tem algumas ideias, mas nós temos muita preocupação com relação a isso e podemos adiantar pauta de sugestões. Só que as sugestões vão ficar para o próximo bloco, deputados. O Brasil em Debate faz um rápido intervalo e volta em instantes. O Brasil em Debate está de volta e o nosso tema hoje é a crise no setor do etanol. Participam do programa de hoje os deputados Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, e João Maia, do PR do Rio Grande do Norte. Bom, deputados, no primeiro bloco nós estávamos discutindo os problemas que levaram o setor do etanol a essa crise. E agora eu gostaria que os senhores apresentassem quais são as sugestões para que os produtores possam sair dessa situação. Começando pelo deputado João Maia. Eu vou me repetir, viu, Fabiano? Porque eu penso que, por exemplo, a Câmara aprovou, o governo teve a preocupação de mandar a medida provisória, quer dizer, dar um alento. Mas a questão principal que a gente tem que decidir sobre etanol é o que é que a gente quer ser quando crescer, sabe? O que é que nós vamos fazer para o etanol ficar competitivo? E para os produtores, porque essas empresas de recuperação judicial, Arnaldo, dificilmente sairão. O que é que o produtor pode se planejar para 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos? Não adianta e não vai. O ambiente de negócio no Brasil, ele é muito ruim, ele é difícil. Eu estava numa discussão na comissão, só fazendo um parênteses, diz o seguinte, a gente vai morrer de sede lá no Rio Grande do Norte e não chega à transposição do Rio São Francisco. E hoje eu acho que a gente jamais faria uma Itaipu de novo. Então, se o produtor, o empresário, ele não percebe um horizonte, ele vai ficar travado. Você vai salvar o que já tem. Então, eu acho que o governo da presidenta Dilma tem que ter essa sensibilidade, sabe, dar uma sinalização clara. Isentou, pegou financiamento, mas a pessoa vai conseguir vender? O investidor brasileiro, ele quer mais segurança. Ele quer mais segurança. Aliás, o investidor de qualquer lugar do mundo, ele quer regras claras. Então, as regras não estão claras.
Quer dizer, se a inflação der um piquezinho, aí eu seguro a gasolina e deixo etanol lá em cima, eu tiro o CID da gasolina, mas não tiro do etanol. Eu estou dizendo isso porque eu estava conversando com o deputado Arnaldo Jardim, que a gente se preocupa com o Brasil. Ele tem a felicidade, e é mais fácil para ele, que é de oposição. Eu sou da base do governo. Mas eu digo, se a gente não, sabe, a gente tem que pensar o Brasil. Então, e está faltando isso, sabe? Eu não vejo. Eu converso com muitas pessoas, sabe? Eu vejo o empreendedor, ele desanimado, sabe? Ele pô, não sei o que vai ser o ano que vem, sabe? Então, se você me perguntar qual é a solução, vamos dar crédito, vamos desonerar, mas vamos anunciar uma política De longo prazo. de longo prazo, porque senão ele não vai investir mais não. Porque ele já investiu e se deu mal, então por que ele vai investir de novo? Se ele não tem a perspectiva de como será o futuro. Eu digo, isso é se não política dá de para Estado, garantir, não pode ser política de se o governo. governo não dá para garantir uma estabilidade econômica devido à instabilidade mundial, pelo menos uma estabilidade jurídica e de longo prazo. De regras. Não, em dizer, esse negócio da crise mundial tem muito a ver com etanol, não, tá certo? Eu acho que tem a ver, é dizer, olha, nós queremos que o Brasil seja o mais competitivo em etanol e, portanto, vamos usar o que o governo fez com muita competência, o nosso mercado doméstico. Porque se nós não conseguimos vender aqui, como é que nós vamos vender lá fora? Certo? Um mercado do tamanho do mundo. Arnaldo disse, são 3, 4 milhões de carros todo ano. Então, a gente tem um mercado gigantesco. Se a gente quiser uma matriz limpa, ecologicamente correta, a gente poderia investir no uso do etanol. Porque tecnologia a indústria automobilística tem. Tem carro flex para tudo que é lado. Mas acontece que carro flex, que a gente não usa o álcool, só usa a gasolina, então ele não vai investir porque ele não sabe para quem ele vai vender. Deputado Arnaldo Esse Jardim. contorno tão bem delineado, macro, pelo deputado João Maia, eu vou avançar propostas aqui, tá certo? Detalhar aquilo que são os grandes marcos que ele propôs. Primeiro, nós queremos que o governo use a CID. A CID é uma contribuição de intervenção do domínio econômico, tudo mais, criada para os combustíveis. Hoje tem uma inversão total. A incidência dela é menor na gasolina do que no etanol. E ela pode ser usada para fazer essa competitividade que você se referiu. Então, uso da CID. Segundo, o governo precisa, você disse que ele teve linhas de financiamento novas. Então, uma delas é o problema da entre-safra, que é o problema que agora, daqui a pouco, termina, começo de dezembro, a safra no Sudeste, que é hoje a região maior produtora de etanol especificamente, tá certo? E os preços têm aquela oscilação. Então, o governo fez o arrantagem, que é armazenamento. Fez uma linha de armazenamento, tá certo? O que aconteceu ano passado com essa linha? Nenhuma operação foi contraída. Então, precisa desburocratizar, porque anunciou e isso precisa ter sequência. Terceiro, anunciou programa de renovação dos canaviais, porque as pessoas não têm dinheiro, não estão adubando, então a produção no ano seguinte fica muito deficiente. Você tem que cuidar do canavial. Então tem que desburocratizar também essa linha, as pessoas estão tendo dificuldade de acesso. Essas 40 empresas, e elas têm também áreas plantadas, além de ter área industrial, elas com recuperação judicial não têm acesso a esses empréstimos. Então você acaba numa situação que é kafkaniana, é muito difícil você entender isso aí. Outra proposta muito objetiva, mudança da formação de preço. Tem que desatrelar o preço do etanol que é da gasolina. O etanol flutua, ou a gasolina flutua também, e aí passa a cada um ter a sua competitividade, mas não dá para você ter o mesmo combustível, um artificialmente mantido, a uma custa que eu digo, nós estamos comprometendo a saúde financeira da Petrobras, o que pode ser uma consequência muito grave, tá certo? Então você precisa ter um cenário de preço. Aquilo que se referiu, João Maia, você ter o cenário na matriz de combustíveis, qual vai ser a participação do etanol. Para não ficar aquela coisa, hoje diminui a mistura, amanhã aumenta a mistura, porque isso não dá um cenário de produção, não dá uma previsibilidade daquilo que vai ser o consumo. Com relação à força, uma coisa que dá adicional, que é o uso da biomassa, nós temos leilões específicos e regionalizados. Hoje, por exemplo, quem ganhou os últimos leilões todos? A energia eólica, que é ótima, dos ventos, tudo mais. A energia eólica só tem 2 problemas. As regiões mais produtoras de energia eólica,
é o nosso Rio Grande É do o Rio Norte, Grande do Norte. tá certo? Só que não tem É um linha de pouco no transmissão, sul, sabia? só que nós temos lá 2 parques eólicos que nós já estamos pagando na conta de luz, porque o compromisso foi com o empreendedor, para ele botar de pé lá as pás, constituir, e não tem linha de transmissão. Tá certo? Além de ter uma vulnerabilidade e tudo mais e tal. Então, nós precisamos de ter a energia da biomassa através de leilões por fontes e leilões regionalizados. Então, são algumas ideias e eu quero anunciar que eu, o deputado João Maia, estamos tomando aí uma iniciativa e falar isso em primeira mão no nosso TV Câmara e Rádio Câmara. E no dia 5 de novembro, nós vamos ter um relançamento grande de toda essa pauta, um conjunto de medidas legislativas aqui, que é à frente pela retomada do programa do nosso etanol. Então, nós vamos ter um ato de mobilização grande, importante aqui, congregando o setor produtivo, grande participação dos trabalhadores, suprapartidária, não é oposição, situação, que integre todos naquilo. A manutenção desse ativo. Nós temos a maior frota de veículos flex do mundo, nós temos a maior experiência de combustíveis renováveis do mundo e nós não podemos continuar a ver isso sendo dilapidado do jeito que está ocorrendo agora. E quais vão ser as primeiras medidas dessa frente? Primeiro, a questão da CID. Nós vamos trabalhar concentradamente na questão da CID. Para reduzir a incidência. Reduzir a incidência e usar a CID como ela deve ser, para ela estabelecer a competitividade. O problema não é só reduzir a incidência, é que não pode ser, loucura, tá certo? Ela ser maior no etanol e menor no combustível fóssil. Uhum. Então, ela é um imposto de regulação, não é para arrecadar só, tá certo? É um instrumento de regulação. Ser tratado nisso. Uma outra questão, me permita, eu mencionei questões de preço, a participação na matriz energética, falei de recursos para renovação dos canaviais, recurso para armazenamento na entre-safra, tá certo? E falamos da questão tributária, que é um conjunto de medidas que já dão um plano de voo. Tem uma outra questão, que foi também mencionado pelo nosso querido Maia, que é a questão da inovação tecnológica. Hoje, com a mesma tonelada de cana, com aquilo que nós estamos conseguindo avançar, nós vamos conseguir, Fabiana, produzir mais etanol. Ou seja, nós não só usamos o caldo, a garapa da cana, que é assim que hoje que se faz, mas nós vamos passar a usar a celulose da folha, do caule. Então, nós precisamos que o governo continue a investir e pise mais no acelerador, exatamente naquilo que nós chamamos do etanol de segunda geração, que é o etanol à base celulósica. Então, você consegue ter uma produção muito maior, com a mesma área, com o mesmo esforço de plantio, com o mesmo colheita, melhor a planta, tá certo? O que vai dar um ganho muito importante. Você vai voltar, Fabiana, a abastecer com o nosso etanol e vai ter muito orgulho disso. Deputado João Maia, o senhor acredita que com essas medidas os produtores vão ter coragem de inclusive, pegar as linhas de crédito? Eu sou um pragmático. Eu acho que não. Estou dizendo. Ou o governo sinaliza claramente o que é que o futuro, porque a empresa hoje, se ela não tem horizonte, aliás, nem o banco empresta, viu, Arnaldo? Aqui para nós. Você disse, a burocracia é para você pegar um empréstimo bancário, porque no Brasil você não tem crédito. Não é no Brasil só você tem burocracia, patrimônio. Né? Se você não tiver patrimônio para dar em garantia, tá certo? Você não pega financiamento. Isso é a regra daqui. Você tem países que você chega com uma boa ideia, tá? O banco financia a sua ideia, porque isso é crédito, acredita em você. Aqui, se você não tiver garantia real, você não pega crédito. Então, todas essas medidas, e eu acho que a gente tem que começar, eu concordo com o deputado Arnaldo, a gente tem que começar a fazer alguma coisa. Não adianta também ficar chorando pelos cantos e não fazer nada. Mas o que eu sinto, eu estou dizendo, de quem conversa com as pessoas, quem conversa, e eu converso muito, o que eu sinto é que as pessoas estão inseguras, sabe? Elas estão inseguras sobre como é que vai ser. E se o ano que vem o governo fizer a mesma coisa, segurar o preço da gasolina, como é que nós vamos... Na insegurança não pegam o dinheiro emprestado, Não pegam. Então, Arnaldo, a gente tem que cobrar no bom sentido. Eu digo, isso é uma política de Estado, não pode ser política de governo, não. Quer dizer, nós não podemos abrir mão dessa matriz energética limpa e nem do uso do etanol, que é um bem nacional.
E não, isso não quer dizer que a gente abandone o pré-sal, não, nem petróleo, porque isso não são concorrentes, não. Mas nós temos um mercado interno fabuloso. Nós temos uma tecnologia de carro flex que é fabulosa, já se produz no Brasil. Então, se a gente quiser que o etanol brasileiro seja competitivo, vamos usar o nosso mercado interno. Né? E isso tem que ter uma sinalização muito clara, porque se a gente não tiver, ele não vai renovar a canavial, tá certo? Ele não vai pegar empréstimo, tá certo? E a produção de etanol no Brasil vai ficar estagnada, entendeu? Ou descendente. Então, essa é a minha opinião. Por isso que essa frente é muito importante. Eu digo, a gente tem que começar pontualmente e nós temos que ter essa conversa com o governo. E eu digo, com o governo. Dizer o seguinte, olha, vamos transformar isso numa meta do Estado brasileiro, do país Brasil, que passa por um governo, passa por outro, entendeu? E chega lá e a pessoa tem segurança de que nós vamos, Fabiana, que você volte realmente a abastecer seu carro com assim eu espero. álcool. Mas eu acho que se a gente não tiver essa sinalização, eu sinto as pessoas muito inseguras, muito inseguras. Mas assim eu espero. E, deputados, eu agradeço muito pela discussão e desejo sucesso com a frente. E, espero tê-los de volta aqui com novas notícias, com boas notícias do resultado dos trabalhos. O Brasil em Debate termina aqui. Agradeço também a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara ou pela TV Câmara. Lembrando que você pode rever este debate ou outras edições deste programa na nossa página na internet, no endereço www.tv.câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade.